Ninguém acorda esperando que aquele seja o dia em que vai desaparecer da própria vida. Para ela, a manhã começou como tantas outras. O despertador tocou no horário habitual. O quarto estava silencioso. A luz entrava pela janela com a mesma suavidade de sempre. Ela se levantou sem pressa, preparou o café, tomou alguns goles em silêncio e ficou alguns segundos parada, olhando para o nada, como se estivesse se despedindo de algo que ninguém mais conseguia ver. Não houve briga, não houve discussão, não houve lágrimas visíveis. Ela escolheu uma roupa comum, nada chamativo, nada que indicasse uma fuga. Pegou os documentos, o celular, as chaves. Conferiu tudo 2 vezes. Abriu a porta e saiu. Para qualquer pessoa que a visse naquele instante, ela era apenas mais alguém seguindo sua rotina. Mais um rosto anônimo atravessando a rua. Mais uma vida comum em movimento. O que ninguém sabia era que, naquele momento, algo dentro dela já havia sido rompido. As horas passaram. O dia avançou. O sol se pôs. E ela não voltou. No início, ninguém entrou em pânico. Talvez estivesse atrasada. Talvez o celular tivesse descarregado. Talvez tivesse decidido dormir fora. Mas quando a noite ficou profunda demais e o silêncio começou a pesar, a preocupação ganhou forma. As mensagens não foram respondidas. As ligações caíam direto na caixa postal. A inquietação crescia a cada minuto. Quando entraram no quarto dela, nada parecia errado. A cama estava arrumada, as roupas no armário, organizadas. Não havia malas faltando, nenhum bilhete, nenhuma explicação, nenhum sinal de luta, nenhum sinal de pressa. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. A polícia foi acionada ainda naquela madrugada. O termo desaparecida passou a ser usado oficialmente. E com ele, surgiram os medos que ninguém queria nomear. Porque quando alguém desaparece sem deixar rastros, a mente cria imagens que o coração não suporta sustentar por muito tempo. Cartazes seriam impressos. Buscas seriam iniciadas. Teorias começariam a surgir. Mas naquele primeiro momento, tudo o que existia era uma pergunta simples e aterradora. Onde ela está? O que ninguém imaginava é que ela sabia exatamente onde estava. E principalmente porque não queria ser encontrada. O desaparecimento deixou de ser apenas uma ausência e passou a ocupar todos os espaços. Logo nas primeiras horas, a polícia iniciou os procedimentos padrão. Perguntas objetivas, anotações rápidas, um olhar atento para cada detalhe que, naquele momento, parecia insignificante demais para explicar algo tão grande. Amigos foram chamados. Colegas de trabalho interrogados, vizinhos questionados repetidamente. Cada pessoa que cruzou o caminho dela passou a ser analisada, como uma possível peça de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. Os cartazes surgiram rápido. A foto dela, impressa em papel simples, começou a aparecer em postes, muros, mercados, pontos de ônibus. Um sorriso congelado no tempo, acompanhado de um pedido silencioso. Você viu esta mulher? Programas locais exibiram sua imagem. As redes sociais compartilharam o rosto dela centenas de vezes. A cidade começou a falar. As teorias surgiram quase instantaneamente. Algumas eram sussurradas, outras ditas em voz alta. Sequestro. Crime passional. Algo que saiu do controle. Cada hipótese era mais pesada do que a anterior, e todas pareciam igualmente plausíveis para quem observava de fora. A família alternava entre esperança e desespero. A cada ligação desconhecida, o coração disparava. A cada nova pista, uma expectativa nascia. E morria rápido demais. Dormir se tornou difícil. Comer perdeu o sentido. O tempo passou a ser medido em notícias, não em horas. Mas havia algo que incomodava os investigadores mais atentos. Não existiam sinais de violência. Nenhuma câmera havia registrado perseguição. Nenhuma testemunha relatou gritos, correria ou pedidos de ajuda. O trajeto que ela havia feito naquela manhã parecia tranquilo demais para alguém que estava em perigo. Tudo indicava que ela saiu, porque quis. Essa possibilidade, porém, era a mais difícil de aceitar.
Porque admitir que alguém escolheu desaparecer levantava perguntas desconfortáveis. Perguntas que ninguém queria fazer em voz alta. Por que alguém faria isso? O que levaria uma pessoa a abandonar tudo sem aviso? E, principalmente, o que estava acontecendo na vida dela antes de sumir? Enquanto as buscas avançavam sem respostas, uma verdade começava a se formar lentamente, quase invisível. Talvez o maior erro de todos fosse procurar por sinais de um crime, quando o verdadeiro conflito nunca aconteceu do lado de fora. Os primeiros meses foram marcados por expectativa. Cada dia sem resposta ainda carregava a esperança de que tudo fosse resolvido em breve. A família acreditava que, a qualquer momento, alguém ligaria dizendo que ela havia sido encontrada. Um hospital, uma delegacia, qualquer lugar que desse fim à incerteza. Mas o tempo não trouxe respostas. Trouxe silêncio. As buscas diminuíram. As ligações rarearam. O caso, antes tratado como urgente, começou a perder espaço entre outros desaparecimentos, outros crimes, outras prioridades. O nome dela passou a ser mencionado com menos frequência. A imagem nos cartazes foi desbotando com o sol e a chuva, até desaparecer completamente. Oficialmente, o caso não estava encerrado, mas, na prática, havia sido deixado de lado. Para quem ficou, a dor mudou de forma. Já não era o choque inicial nem o pânico constante. Era algo mais pesado, mais profundo. Uma ausência que se tornava permanente. Uma presença invisível em todos os lugares. Datas importantes passaram sem ela. Aniversários, feriados, reuniões familiares. Sempre havia uma cadeira vazia. Sempre alguém evitava olhar para aquele espaço por tempo demais. Alguns começaram a aceitar a ideia de que ela talvez estivesse morta. Outros se agarravam à possibilidade de que estivesse viva em algum lugar distante, mas ninguém conseguia seguir em frente de verdade, porque não havia um fim, não havia corpo, não havia despedida, não havia explicação. A ausência sem respostas é diferente da perda. Ela não permite luto completo. Ela mantém a ferida aberta. Enquanto isso, longe dali, ela vivia uma realidade completamente diferente. Não em conforto, não em tranquilidade absoluta, mas em silêncio. Um silêncio escolhido. Um silêncio que, para ela, era a única forma de continuar existindo sem se perder completamente. Ela acompanhava tudo à distância. Sabia das buscas, sabia das especulações, sabia da dor que causava. E isso pesava mais do que qualquer julgamento público poderia pesar. Mas havia algo que ninguém via. Antes de desaparecer, ela já estava desaparecendo aos poucos. Não do mapa, mas de si mesma. E entender isso exigia voltar no tempo, para um lugar onde ninguém suspeitava que algo estava errado. Muito antes de alguém notar sua ausência física, ela já vinha desaparecendo de outra forma. Não era algo óbvio. Não houve gritos de socorro nem sinais escancarados de que algo estava errado. Pelo contrário, para quem observava de fora, sua vida parecia normal. Funcionava, andava, cumpria expectativas. Mas por dentro, algo estava se desfazendo lentamente. Ela aprendeu cedo a não incomodar, a não criar conflitos, a sorrir quando precisava, mesmo quando não sentia vontade. Aprendeu a ser forte sem nunca ter escolhido isso. Forte porque não havia outra opção. As pessoas diziam que ela era reservada, tranquila, madura demais para a idade. O que ninguém percebia é que essa maturidade era, na verdade, uma forma de sobrevivência. Um jeito silencioso de aguentar mais do que deveria. Com o tempo, vieram os pesos invisíveis. Relações que sufocavam, expectativas que não eram dela. Um cotidiano que exigia versões de si mesma que ela já não conseguia sustentar. Ela tentava se encaixar, mas cada tentativa a afastava um pouco mais de quem realmente era. Havia noites em que ela se perguntava quando foi que deixou de se reconhecer. Quando a própria voz passou a soar distante. Quando o cansaço deixou de ser físico e se tornou existencial. Ela pensou em falar. Pensou em pedir ajuda. Pensou em explicar que estava no limite. Mas sempre parava no mesmo ponto. Como explicar algo que nem ela conseguia nomear? Então, fez o que sabia fazer melhor. Silenciou.
Continuou indo aos lugares certos, cumprindo horários, respondendo mensagens com frases curtas. Tudo parecia em ordem. Mas cada dia exigia um esforço maior para manter essa aparência. Até que chegou um momento em que continuar parecia mais difícil do que desaparecer. Não foi uma decisão impulsiva. Não foi uma fuga desesperada de uma noite ruim. Foi algo construído em silêncio, ao longo de anos. Uma escolha que nasceu do esgotamento profundo de existir para os outros e nunca para si. Ela não queria morrer. Também não queria ser encontrada. Ela queria parar. Parar de ser quem esperavam. Parar de sustentar uma vida que não reconhecia mais. Parar de se sentir presa em uma história escrita por outros. E foi nesse ponto, quando a ideia de continuar já doía mais do que a ideia de sumir, que ela começou a planejar o desaparecimento. Mas o que ninguém imagina é que desaparecer também tem um preço. O dia em que ela desapareceu não teve nada de extraordinário, nenhuma mala grande, nenhuma despedida dramática, nenhum bilhete explicativo deixado para trás. Justamente por isso, ninguém desconfiou de nada. Ela saiu como em qualquer outro dia. As roupas eram comuns. O rosto, neutro. O passo, firme o suficiente para não levantar suspeitas. Por dentro, porém, cada movimento carregava uma decisão que vinha sendo amadurecida havia muito tempo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Não porque tivesse todas as respostas, mas porque já não suportava mais as perguntas que a vida fazia a ela todos os dias. Perguntas sobre quem deveria ser, onde deveria estar, o que deveria aguentar. Perguntas que nunca consideravam o que ela queria. Ao atravessar a porta, não sentiu alívio imediato. Sentiu medo. Um medo profundo, silencioso, quase paralisante. Porque desaparecer não é apenas sair, é romper. É aceitar que a partir daquele momento tudo mudaria. Ela desligou o telefone antes que alguém pudesse ligar. Não por crueldade, mas por necessidade. Sabia que, se ouvisse uma voz conhecida, poderia desistir. E desistir significaria voltar para um lugar onde já não existia mais como pessoa. Cada passo era um conflito interno. Parte dela gritava para voltar. Outra parte implorava para seguir em frente. Ela escolheu seguir. Não tinha um destino definitivo. Tinha apenas um ponto de partida. Longe o suficiente para não ser encontrada. Perto o bastante para ainda se sentir viva. Escolheu lugares onde ninguém a conhecia. Onde seu nome não significava nada. Onde seu passado não a precedia. Nos primeiros dias viveu em estado de alerta constante. Olhava para trás com frequência. Observava rostos. Qualquer semelhança parecia ameaça. Dormia pouco. Pensava demais. A liberdade vinha misturada com culpa, medo e uma sensação estranha de estar fazendo algo proibido, mesmo sem estar cometendo crime algum. Enquanto isso, do outro lado, o silêncio começava a gritar. Mensagens sem resposta. Chamadas ignoradas. Uma ausência que não fazia sentido. As pessoas pensaram em atraso, em confusão, em algo temporário. Mas quando os dias passaram e ela não voltou, o tom mudou. A preocupação virou pânico. O pânico virou buscas. O desaparecimento virou notícia. Ela soube disso depois. Naquele momento só sabia de uma coisa. Estava fora da vida antiga, mas ainda não sabia se conseguiria construir outra, porque desaparecer não apaga quem você foi. Apenas cria espaço para descobrir quem você pode ser. E esse processo é mais difícil do que parece. Nos primeiros meses, a sensação era confusa. Ela estava livre, mas não se sentia leve. Não havia mais cobranças diretas, expectativas alheias ou papéis a cumprir. Ainda assim, a ausência de tudo isso não trouxe paz imediata. Trouxe silêncio. E o silêncio, quando não é escolhido com preparo, pode ser ensurdecedor. Ela precisou aprender coisas básicas novamente. Apresentar-se sem explicar demais. Contar sua história em versões reduzidas. Evitar perguntas sobre o passado. Cada nova conversa exigia atenção constante para não escorregar em detalhes que pudessem denunciá-la. Arrumou trabalhos temporários. Lugares onde ninguém perguntava muito,
onde ela podia existir sem ser observada com profundidade. Não buscava destaque. Buscava anonimato. O tipo de invisibilidade que permite respirar sem ser julgada. À noite, a solidão batia mais forte. Não havia ninguém para quem contar como foi o dia. Não havia mensagens aguardando resposta. Não havia lembranças compartilhadas naquele novo espaço. Ela descobriu que desaparecer não elimina vínculos, apenas os transforma em ausência. Sentia falta de coisas pequenas, vozes familiares, risadas conhecidas. Até conflitos antigos apareciam na memória com uma nostalgia inesperada. Não porque fossem bons, mas porque eram conhecidos. E o desconhecido, por mais libertador que seja, cansa. Houve momentos em que ela quase voltou atrás. Momentos em que segurou o telefone desligado por longos minutos, imaginando o impacto de reaparecer. Pensava nas perguntas, nos olhares, nas cobranças. Pensava no peso de explicar algo que não tinha palavras simples. E então, lembrava do motivo pelo qual foi embora. Lembrava de como estava se apagando. De como sorria sem sentir. De como sobrevivia, mas não vivia. Essas lembranças funcionavam como âncora, dolorosa, mas firme. Com o tempo, algo começou a mudar. A solidão deixou de ser apenas vazio e passou a ser espaço. Espaço para pensar, para sentir sem culpa, para errar sem plateia, para descobrir gostos esquecidos e limites nunca respeitados. Ela começou a escrever, não para publicar, não para enviar a ninguém. Escrevia para se ouvir, para organizar pensamentos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Cada palavra no papel parecia devolver um pedaço de si, que havia ficado para trás. A liberdade não chegou de uma vez. Ela foi construída em pequenas escolhas diárias. E mesmo assim, uma pergunta insistia em voltar, especialmente nas noites mais silenciosas. Até quando ela conseguiria sustentar aquele desaparecimento? Sem desaparecer de si mesma. O tempo fez algo que ela não esperava. Desacelerou. Sem a pressão constante de corresponder a expectativas alheias, os dias passaram a ter outro ritmo. Não eram mais preenchidos por urgências que não faziam sentido. Havia espaço entre as horas. E nesse espaço, ela começou a se reconstruir. Pela primeira vez, ninguém dizia quem ela deveria ser. Isso foi libertador. E assustador. Sem rótulos, sem histórias prontas, sem versões antigas para sustentar. Ela precisou responder a uma pergunta simples e profunda. Quem sou eu quando ninguém espera nada de mim? No início, não havia resposta. Havia hábitos automáticos, pensamentos herdados, medos antigos. Mas, aos poucos, pequenas escolhas começaram a surgir. Ela escolhia onde ir, o que comer, com quem falar, quando ficar em silêncio. Coisas simples, quase invisíveis, mas que nunca haviam sido realmente dela. Começou a estudar algo que sempre despertou curiosidade, mas que antes parecia impraticável. Não porque alguém tivesse proibido, mas porque nunca havia espaço para querer algo só por querer. Agora havia. Conheceu pessoas novas, relações diferentes. Não precisou se explicar demais. Não precisou provar valor. Era vista pelo que mostrava ali, no presente, não pelo que havia sido no passado. Isso trouxe uma sensação estranha de leveza. Como se pudesse existir sem carregar uma história inteira nas costas. Mas o passado não desapareceu completamente. Havia dias em que lembranças surgiam sem aviso. Um cheiro específico, uma música antiga, um lugar parecido com outro. Nessas horas a culpa tentava voltar. Não por ter ido embora, mas por ter escolhido a si mesma. Ela se perguntava se era egoísmo, se era covardia, se tinha o direito de ter sumido daquela forma. E então lembrava. Ninguém havia perguntado se ela estava bem antes de desaparecer. Ninguém havia percebido que ela já estava sumindo por dentro. Essa constatação não trazia raiva, trazia clareza. Ela entendeu que seu desaparecimento não foi uma rejeição às pessoas, mas uma tentativa desesperada, de não desaparecer completamente como indivíduo. Não foi um ataque. Foi um resgate. Aos poucos,
A identidade que estava sendo construída deixou de depender da fuga. Ela já não vivia apenas para não ser encontrada. Vivia para existir de forma inteira. E pela primeira vez desde que sumiu, um pensamento começou a surgir com força real. Talvez, um dia, ela pudesse contar a verdade. Não para se justificar, mas para fechar um ciclo. Porque desaparecer a salvou, mas permanecer invisível para sempre. Talvez não fosse o destino final. A ideia de contar a verdade parecia simples. Até não ser. Bastava imaginar o momento em que alguém do passado ouviria sua história para o corpo reagir. O coração acelerava. A respiração encurtava. Não era medo de julgamento apenas. Era medo de perder tudo o que havia reconstruído. Porque desaparecer tinha sido doloroso, mas reaparecer poderia ser ainda mais. Ela havia criado uma vida baseada em escolhas conscientes, silêncio necessário e limites claros. Contar a verdade significava abrir portas que ela havia fechado para sobreviver. Significava permitir que interpretações antigas voltassem a existir, que perguntas surgissem, que expectativas reaparecessem. E, acima de tudo, significava correr o risco de ser puxada de volta para versões antigas de si mesma. Durante anos, ela acreditou que o maior perigo era ser encontrada fisicamente. Mas agora entendia. O verdadeiro risco era ser reconhecida emocionalmente. Ser vista como antes. Ser reduzida à pessoa que havia sido antes do desaparecimento. Ela se perguntava se as pessoas seriam capazes de ouvir, sem tentar corrigir, sem tentar explicar, sem dizer o que ela deveria ter feito diferente, porque sua escolha nunca foi confortável. Foi necessária. Em alguns momentos pensou em escrever uma carta. Não para enviar, mas para organizar os pensamentos. As palavras saíam com dificuldade. Não havia vilões claros nem heróis. Apenas uma mulher exausta tentando continuar viva, sem se perder completamente. Ela não fugiu por falta de amor. Fugiu por falta de espaço. Essa frase apareceu no papel como uma verdade incontestável. Mesmo assim, a dúvida persistia. O mundo estava pronto para ouvir algo assim? Ou preferia versões simples, culpados definidos, histórias fáceis de consumir? Havia também o medo de machucar quem ficou. Não porque ela acreditasse ser responsável pela dor alheia, mas porque entendia que sua ausência havia deixado perguntas sem resposta. E perguntas sem resposta costumam doer mais do que verdades difíceis. Mas havia algo novo crescendo dentro dela. Coragem. Não a coragem impulsiva, mas aquela silenciosa, que nasce quando alguém finalmente se respeita. Ela percebeu que não precisava contar tudo para todos. Não precisava se expor completamente. Contar a verdade não significava perder o controle. Significava escolher como e quando falar. E essa percepção mudou tudo. O silêncio deixou de ser esconderijo e passou a ser escolha estratégica. E com isso, ela começou a se preparar não para fugir novamente, mas para sustentar sua própria história. Porque agora, diferente do passado, ela não estava desaparecendo para sobreviver. Estava pensando em reaparecer, para encerrar o que ficou em aberto. Ela não acordou um dia decidida a contar tudo. A decisão não veio como um impulso, mas como um acúmulo silencioso. Pequenos sinais, conversas interrompidas, lembranças que voltavam sem pedir permissão. A verdade começou a pesar mais do que o silêncio. Houve um momento específico, simples, quase invisível, que mudou tudo. Ela ouviu alguém repetir uma versão distorcida da própria história. Não seu nome, não seu rosto, mas uma narrativa parecida demais para ser coincidência. Ali, entendeu que enquanto permanecesse calada, outras pessoas continuariam contando sua história por ela, e nenhuma delas saberia o que realmente aconteceu. Ela escolheu começar devagar. Não com uma revelação pública, não com detalhes dramáticos, apenas com uma conversa honesta, com alguém que não queria respostas rápidas, mas compreensão real. As palavras saíam trêmulas, desorganizadas, imperfeitas. E tudo bem. Porque a verdade não precisa ser bonita para ser verdadeira. Ela falou sobre o cansaço que ninguém percebeu,
sobre o peso de expectativas que não eram suas, sobre a sensação de desaparecer aos poucos, mesmo estando presente fisicamente. Falou da solidão que existia antes mesmo do sumiço. Não pediu perdão, não buscou absolvição. Apenas explicou. E algo inesperado aconteceu. O mundo não desabou. Algumas pessoas não entenderam. Outras entenderam parcialmente. Algumas se afastaram. Outras se aproximaram pela primeira vez. Mas nenhuma reação foi mais assustadora do que o medo que ela havia criado na própria mente. A verdade não resolveu tudo. Não apagou feridas antigas nem reconstruiu laços automaticamente. Mas trouxe algo que ela não sentia há anos: coerência interna. Pela primeira vez, o que ela sentia por dentro não entrava em conflito com a imagem que apresentava ao mundo. Houve lágrimas. Não de arrependimento, mas de alívio. O tipo de choro que vem quando alguém para de se defender o tempo todo. Ela entendeu então que contar a verdade não era sobre convencer ninguém. Era sobre parar de se esconder de si mesma. Era sobre assumir que sua escolha, por mais difícil que tivesse sido, salvou quem ela era por dentro. Algumas histórias não precisam de aplausos. Precisam apenas ser reconhecidas. E naquele momento, ao ouvir o silêncio respeitoso do outro lado, ela soube. O desaparecimento tinha terminado. Não porque todos sabiam onde ela esteve, mas porque ela finalmente sabia quem tinha se tornado. Agora, restava apenas um último passo. Não fugir, não explicar demais, mas seguir em frente com a própria história nas mãos. Anos depois, quando tudo parecia distante, ela percebeu que o desaparecimento nunca foi o fim da história. Foi o intervalo. Um espaço doloroso, silencioso, necessário, um lugar onde ela pôde reconstruir o que havia sido quebrado antes mesmo de perceber. As pessoas ainda perguntavam onde ela esteve. Algumas com curiosidade, outras com julgamento disfarçado. Mas agora, essas perguntas não a desestabilizavam mais. Ela já não sentia a obrigação de explicar cada detalhe, de justificar cada escolha, de se desculpar por ter sobrevivido do jeito que conseguiu. Porque há decisões que não são bonitas, são apenas urgentes. Ela entendeu que desaparecer não foi covardia, foi limite. Foi um grito silencioso de alguém que havia sido ignorada enquanto falava, invisível enquanto estava presente. E só quando sumiu, conseguiu ser ouvida por si mesma. O retorno não aconteceu com anúncios nem reencontros cinematográficos. Aconteceu no cotidiano, em pequenas escolhas, em relações mais honestas, em uma vida construída sem a necessidade de aprovação constante. Ela voltou diferente, mais firme, menos disponível para aquilo que a consumia. Algumas pessoas nunca aceitaram sua decisão. Preferiram a versão antiga, mais previsível, mais fácil de controlar. Outras compreenderam tarde demais, mas isso já não definia quem ela era. O que definia era a paz que havia encontrado ao parar de viver para sustentar expectativas alheias. Ela aprendeu que ninguém desaparece por vontade própria, sem antes ter tentado ficar de todas as formas possíveis. Que o sumiço, muitas vezes, é a última alternativa de quem já foi ignorado demais. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Nem todo desaparecimento é fuga. Alguns são sobrevivência. Hoje, quando olha para trás, ela não romantiza o que viveu. Houve dor, culpa, solidez. Mas houve também renascimento. Um tipo silencioso, sem aplausos, sem validação externa. Ela não voltou para ser compreendida por todos. Voltou para não se perder novamente. E ao contar sua história não buscava justificar o passado. Apenas lembrar que ninguém conhece completamente a batalha interna de quem decide sumir. Às vezes quem desaparece não quer ser encontrado. Quer apenas parar de se machucar. E quando finalmente conta o motivo, não é para chocar, é para encerrar. Porque algumas histórias só precisam de um final justo. E essa, ela escreveu com coragem. Histórias como essa nos lembram que nem todo desaparecimento é fuga. Às vezes é sobrevivência. Às vezes, é o único caminho para continuar vivo por dentro. Talvez você conheça alguém que sumiu. Ou talvez, em silêncio,
já tenha desejado desaparecer por um tempo. Nem sempre para ir embora do mundo, mas para se reencontrar. Se essa história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você acredita que histórias reais, profundas e humanas precisam continuar sendo contadas, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde nenhum conteúdo como este. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. E nos comentários, se sentir vontade, escreva apenas uma palavra: recomeço. Às vezes é tudo o que alguém precisa ler para continuar. Nos vemos no próximo vídeo.